Para completar, o Galo entrando na briga por Alexander Barbosa, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, que entrou na briga por Alexander Barbosa. O zagueiro argentino, cujo contrato no Botafogo se encerra em dezembro, tem sido especulado por alguns clubes brasileiros. Cheguei a contar para vocês que a chance de o São Paulo contratar na metade do ano é praticamente zero. Já no fim do ano, aí pode existir uma possibilidade. O Vasco é outro clube que monitora a chance de contratar o Barbosa de graça para 2027. E é nesse contexto que nos últimos dias representantes do Atlético entraram em contato com o staff do zagueiro. O Barbosa tinha tratativas avançadas para renovar o contrato com o Botafogo no primeiro trimestre desse ano, mas a coisa deu uma bela esfriada. Recentemente, o staff do Barbosa afirmou que só aceita renovar o contrato se Alessandro Brito continuar como homem forte do departamento de futebol. Há uma série de quedas de braço e mudanças no Botafogo, com direito à crise financeira, enfim, um verdadeiro caos. A gente tem que aguardar cenas dos próximos capítulos. O que está se desenhando é que, em caso de não renovação do contrato, a partir de julho, Barbosa vai estar livre para assinar um pré-contrato e se mudar para o clube onde bem entender. Jogador interessante, de boa estatura, vai bem no jogo aéreo, vai bem no confronto 1 contra 1. Seria, acho que, reforço para todos esses clubes que eu citei. Só para arrematar, em relação ao Clube Atlético Mineiro, reforços só podem ser contratados a partir de 20 de julho, quando a janela de inscrições reabre por aqui. Atualiza tudo pra gente, o papo agora é Sul-Americana. Um abraço, bom dia. Chega mais, Rezendão. Um abraço, Thiago, bom dia a você, bom dia a todos aqui no Rádio Esportes. A estreia do Galo em casa na Copa Sul-Americana contra o Juventude do Uruguai. E para esse jogo, você disse, né, Thiago, o técnico Barba Domingues, pelo menos no sábado, ali no calor do jogo, da derrota para o Santos, disse que vai colocar o que tem de melhor. É verdade que, por enquanto, ele não definiu a escalação do Atlético, teve o treino agora pela manhã, ainda vai analisar algumas situações, porque, apesar do fato dele querer colocar sempre time forte, né, sempre querer colocar o que tem de melhor, Thiago, a maratona de jogos é muito forte. E o Atlético depois tem o Coritiba, já no domingo, jogo duro, né? Porque o Coxa tá muito bem no Campeonato Brasileiro até agora, lá no Couto Pereira, o jogo domingo. E na sequência, semana que vem tem a Copa do Brasil, a milionária Copa do Brasil, e o Galo vai ter o seu primeiro jogo em casa contra o Ceará, já vai ter que fazer o resultado semana que vem. Então é o seguinte, ele precisa de resultado e por isso o Barba não quer colocar um time muito fora, né? Muito sem uma base de equipe, como foi lá na Venezuela. Então, eu acredito que ele vai tentar, se não for time completo, pelo menos ter uma base de equipe, uma espinha dorsal, para que o Atlético possa vencer o jogo. Retomada de confiança nesse momento, na visão do Barba, é mais importante do que a parte física. Desgastar um pouquinho mais um ou outro jogador do que não seguir vencendo, né? Seguir não vencer para ele nesse momento é muito complicado para esse jogo, ainda mais contra uma equipe uruguaia, né, Thiago? Que tá na parte de baixo da tabela, tem um desempenho muito ruim no ano até aqui, o Juventude do Uruguai, que só ficou no empate na estreia também na Copa Sul-Americana lá contra o time do Cienciano. Pro Galo continuar vivo, para retomar aí o caminho, tem que vencer amanhã na Arena MRV. E aí, Thiago, eu falei de mudanças pontuais na escalação para amanhã. O que podemos projetar aí? Na zaga mesmo, ele vem rodando ali o elenco. Ele vem colocando alguns jogos. O Vitor Hugo, ele não jogou na última partida, ele pode voltar com o Vitor Hugo por ali. Ele pode colocar o Maicon. O Maicon é um jogador que precisa retomar a questão de ritmo de jogo. O Maicon, até quando teve a lesão contra o Cruzeiro, e ali foi a chegada do Barba Domingues, era titular do Galo, indiscutível. E eu creio que ele vai retomar esse caminho aí de titularidade, pelo menos vai ter mais chances de mostrar serviço com o treinador do Galo. Lá na frente, Thiago, o ataque do Galo não funcionou, né, na Vila Belmiro. Ele manteve o Renier com o Hulk. Tem muitas críticas aí, não só com o Renier, com o Hulk também, que não está desempenhando o seu melhor futebol, faz muito tempo que não faz gol. Pode ser, Thiago, que ele faça algumas mudanças, mas aí não para
mexer no time na questão física, mas para encontrar um caminho do time jogar melhor como jogou, né? Naquele duelo contra o Atlético Paranaense, Thiago. Alexandre Simões e Edu Panzi são os comentaristas, Cláudio Rezende, que estão conosco hoje no Rádio Esportes. É engraçado, né? Porque em algum momento da temporada eu tive a impressão que o Barba tinha encontrado um caminho. Falou, olha, ali tá montando uma espinha, o Tressoldi vai bem na defesa, precisa ajeitar o companheiro dele, o meio campo, né, com o Alan Franco, o Tomás Pérez, tá encorpando, tá crescendo o Natanael na lateral direita, né, o Preciado vai perdendo espaço, o Natanael vai se firmando, mas daí pra frente, né, aí vira um Deus nos acuda, porque põe o Scarpa, joga nada, aí a gente põe Scarpa não arruma nada. O Hulk lá vai para um jejum enorme aí de 2 meses sem marcar um gol. Quem vai ser o companheiro do Hulk? É o Reinier. Aí não joga nada, pede o Cassier, também não dá certo. O Edu Panzi, tá difícil encontrar essa espinha dorsal do Galo sob o comando do Barba Domingues e, aliás, diga-se de passagem, Edu, na minha opinião, zero culpa dele. Tentando ele tá. Ele vai trocando, ele vai dando chance pra todo mundo. A turma é que não tá aproveitando, Edu, bom dia. Tudo bem, Thiago, bom dia, um abraço. Tá difícil encontrar o time ideal do Atlético, né? O Barba Domingues, não. Tem 1 ano e meio que tá difícil encontrar o time ideal do Atlético, né? Talvez a última vez que alguém tenha encontrado um time ideal, que tenha dado pelo menos um pouco de resultado, foi lá em 2024, com o Milito, quando o Atlético nas Copas foi avançando, né? E no Campeonato Brasileiro ele usava um time alternativo. E aí o Galo entregou desempenho nem tanto, né? Porque o Atlético foi chegando ali na Libertadores, com bons jogos, evidentemente, Fluminense, River Plate, foram as 2 grandes atuações do Atlético naquela temporada, mas desempenhos questionáveis na Copa do Brasil, na própria Libertadores em alguns momentos, mas chegou nas Copas e no Brasileiro foi muito mal porque utilizava o time alternativo. Veio 2025, difícil. Independentemente do treinador, né? A coisa não funcionou. Cuca, Sampaoli, o Atlético não conseguiu uma sequência de bons desempenhos, oscilou muito na temporada. E em 2026 vem acontecendo a mesma coisa, né? O Atlético está oscilando, Thiago. Tirando o jogo contra o Puerto Cabede, que o Atlético do Barba especificamente entrou com um time reserva, nós temos aqui, além do Campeonato Mineiro, ele assumiu o Atlético contra o América, semifinal do Campeonato Mineiro, jogou a final. Então vamos a partir do Brasileirão. Inter, Vitória, São Paulo, Fluminense, Chape, Furacão e Santos. São 4 vitórias e 3 derrotas. Isso é oscilação, cara. O Atlético venceu o Inter, perdeu para o Vitória. Venceu o São Paulo, perdeu para o Fluminense. Venceu a Chape, venceu o Furacão, perdeu para o Santos. O Atlético teve boas atuações contra o São Paulo, contra o Fluminense, mesmo na derrota, contra a Chape e contra o Atlético Paranaense. Jogou muito mal contra o Vitória, não fez um bom jogo contra o Internacional, venceu, mas era para ter perdido, e jogou muito mal contra o Santos. Tá oscilando, cara. Tá oscilando, é o que a gente imagina de um time em formação, de um treinador que não tem 10 jogos ali dessas competições à frente da equipe, que usou um time reserva, que teve uma data FIFA para treinar a equipe, e um time que vem de temporadas com desempenho ou desempenhos questionáveis, com treinadores. Então a missão do Barba não é fácil. Não é fácil, ele está tentando encontrar o time, ele está tentando fazer esse time oscilar menos coletivamente, para que individualmente algumas peças cresçam, mas ele precisa contar com alguns atletas, e esses caras também não vêm dando resposta. Então o trabalho não é simples, é tentar dar tempo ao tempo e fazer com que o Atlético, a cada jogo, se encontre, se encaixe e oscile cada vez menos. E ele deve aproveitar o jogo de amanhã contra um adversário muito fraco na teoria, muito fraco, usar esse jogo para trazer confiança, porque confiança pesa muito num time que está em formação, num time que está precisando encontrar um norte, que é o caso do Atlético. Então, para mim, a palavra que resume o Galo do Barba nesse início é oscilação, e eu entendo como algo normal. Ô Simões, o Edu Panzi falou de dar tempo ao tempo e seria o cenário ideal, mas o calendário é muito louco, né? Sul-Americana, o Cláudio já falava do domingo Curitiba e já na outra semana Copa do Brasil. Ah, mas é o Ceará, é a Série B, ah, mas é o Curitiba, que não é da parte de cima da tabela, ah, mas é o Juventude Las Piedras. O atleta tropeçando em Deus e o mundo, meu amigo. Então, você não dá pra escolher adversário, e esse tempo que o Edu pede, né, que seria o ideal pro Barba poder ajeitar
ajeitar, também tá muito apertado, tem que ajeitar as coisas com bola rolando. Simões, bom dia. Bom dia, Thiago, Cláudio, Edu, quem acompanha a gente. É isso, né, Thiago? E assim, e num cenário de muito equilíbrio, né? Você falando do Coritiba, né, irmão? O Coritiba faz um bom início de campeonato brasileiro. É um confronto direto. Isso. Tá à frente do Galo. É o 8º e 9º, não é isso? Se o Galo vencer, passa. É que para as pretensões do Coritiba, né, de quem veio da Série B... O campeonato do Coritiba é brigar para não cair. Em tese, pelo menos, né? Em tese, pelo menos, o campeonato do Coritiba, principalmente nessa volta à primeira divisão, é brigar para não cair, né? Mas, de toda forma, ele não joga as Copas internacionais, né? Porque ele subiu da Série B. Então o Coritiba jogou domingo contra o Botafogo, vai jogar domingo contra o Atlético. O Galo tem esse jogo quinta-feira à noite na Arena MRV. Eu acho que além de tudo que o Edu colocou, né? Dessa questão da oscilação do Atlético, eu acho que um lado positivo, não sei se o Edu concorda comigo, mas é que pelo menos a gente consegue perceber uma ideia de jogo, né? Eu acho que o time do Barba tem uma ideia de jogo bem clara. Uma ideia de jogo bem clara. Há momentos em que ela está conseguindo ser executada, há momentos em que ela não está conseguindo ser executada. Agora tem um outro ponto, Thiago, que assim, jogadores muito importantes por causa da questão técnica, e eu acho que esses jogadores aqui desequilibram. O Atlético perdeu ao mesmo tempo Alexander e Maicon, são os 2 melhores volantes, e o Lianco ainda não é o Lianco. O Lianco tá voltando de uma lesão muito séria, muito antes do prazo, né, Cláudio? Chegou-se a pensar que ele jogaria só depois da Copa do Mundo, e ele já voltou há quase um mês aí, o Lianco, mas ainda não é o Lianco, mas de toda forma é o melhor zagueiro do Atlético. O Minda, que a gente ainda não conseguiu ver, por questão física, ele é titular da seleção do Equador, né? Na última data FIFA foi titular da seleção do Equador. Por mais que exercendo uma função diferente do que é do Atlético, né? Porque ele joga meio ali pelo lado esquerdo, né? Meio que um ala, né? Mas de toda forma, ele foi titular da seleção do Equador, que vai à Copa do Mundo. Então, tem todos esses aspectos. Eu acho que essa oscilação no início de trabalho, sem tempo, ela é natural de acontecer no Atlético. E eu acho que a gente só vai conseguir realmente ter o Atlético do Barba depois da pré-temporada de meio de ano. Vão ter as férias dos jogadores, aí ele vai ter tempo realmente de colocar... Tem janela, né? Tem janela, e ele vai ter realmente o tempo de montar a equipe dele dentro do que ele pensa, do que ele pretende. Mas, de toda forma, eu acho que um lado positivo é que a gente já consegue ver o Atlético ter uma ideia de jogo. Eu acho que isso é muito importante. E é uma ideia de jogo que me agrada muito mais do que as anteriores. E as anteriores que eu digo são a do Sampaoli e a do Cuca, que foram os 2 últimos treinadores do Galo que trabalharam em 2025. Ô Thiago, para mim, o problema é nítido, é claro, que é muito mais com os atletas do que com treinadores. A gente está falando praticamente do mesmo grupo de jogadores, com o Sampaoli, com o Barba agora, e de uma base que ainda teve o Cuca no ano passado e o próprio Milito. Você pega ali pelo menos 6 nomes: Scarpa, Bernard, Alan Everson, Hulk, agora talvez tenha me fugido algum, mas Igor Gomes. Essa base aí, pode ser que tenha faltado são 6, 7 nomes. Alonso, 7. Esses caras estão desde 2024 com o Milito, cara. E assim, desde 2024, muitos deles sendo questionados. Em 2025, praticamente todos eles sendo questionados. 2026, todos sendo questionados. Passaram pelas mãos do Milito, do Cuca, do Sampaoli, do Lucas Gonçalves enquanto interino e agora nas mãos do Barba. Tô falando de uma base que foi mantida no Atlético. E os novatos chegando agora, você pega no time titular, entre os contratados... Hoje você tem Lodi, Vitor Hugo e talvez o Tomás Pérez, que ainda não está cravado ali como titular absoluto dessa equipe. E alguns outros nomes entrando, Cissé, o próprio Natanael tendo mais oportunidades. Para mim é muito claro que o problema está com quem calça chuteira e menos, cada vez menos, na minha concepção, com quem é responsável pela parte tática, técnica, porque muito se falou de tática. Com o Cuca, ultrapassado, joga assim assado. Os mesmos caras. Aí chega o Sampaoli. O Sampaoli, a parte tática, assim assado, é maluco, o dia a dia é ruim. Os mesmos caras. Aí chega o Barba, um outro perfil, um outro estilo. A mesma coisa com os mesmos caras. Então, eu brinquei outro dia aqui com o Cirilo, em relação à troca de treinador do América, eu perguntei qual que é o nome do novo sofá, Roger Silva. No Atlético, os treinadores estão virando sofá, cara. O sofá Cuca, o Sampaoli, o Lucas Gonçalves, agora o sofá Barba, enquanto quem realmente
é responsável por fazer gol, por defender, e desses nomes 7 que eu falei, tira o Everson, tá? Que esse aí melhora a cada temporada. Enquanto a gente continuar focado no treinador e esses caras continuarem entregando ou deixando de entregar dentro de campo igual estão desde 2024, acho difícil as coisas mudarem ali no Atlético. Tá na hora dessa turma se explicar, né? Tá na hora sim dos jogadores mostrarem serviço. Mas não pode criticar não, que eles acham ruim. É verdade. Ô, Lucas Sanches, chega pra cá. Eu quero conhecer um pouquinho mais do Juventude Las Piedras, o adversário do Atlético amanhã. Te confesso, viu, Lucas, que com todo respeito ao Juventude, e olha que já tem uma janelinha boa de trabalho aí, eu nunca tinha ouvido falar no Juventude do Uruguai, que é o adversário do Galo amanhã. Conta um pouquinho dessa história do Juventude pra gente, Lucas. Fala, Thiago, um abraço pra você, pra quem tá com a gente no Rádio Esportes. A delegação do Juventude, equipe uruguaia, chega a Belo Horizonte no começo da noite de hoje. Turma vai ficar hospedada no Hotel Ouro Minas e amanhã, primeiro confronto na história do Juventude contra uma equipe do Brasil. Um dado curioso, no fim de semana, depois de 7 jogos de jejum, a equipe de Las Piedras, na Grande Montevidéu, voltou a vencer. O Juventude superou o Progresso pelo Campeonato Uruguaio, mas a fase segue muito ruim. Lembrando que no começo da temporada, o time caiu na preliminar da Libertadores. Neste ano, são só 4 vitórias em 18 jogos, além do vice-lanterna no Campeonato Uruguaio. Na Sul-Americana, empate na estreia foi contra o Cienciano, mas isso já rendeu um pontinho a mais e uma posição a mais que o Atlético na classificação. O técnico Sérgio Blanco, ele acabou de chegar, são só 2 jogos, uma vitória e um empate. No jogo do fim de semana, vitória sobre o Progresso, a escalação teve mudanças, mas muitos titulares participaram do jogo. Destaque inclusive para o Alejo Cruz, o atacante de 25 anos, ex-Atlético Goianiense. Ou seja, a equipe do Juventude, Thiago, deve ter força máxima para cima do Atlético, buscando essa primeira vitória na competição e para engrenar na temporada depois de um jejum bem complicado. Boa, obrigado, Lucas Sanches. O Juventude, amanhã não, Sul-Americana, hein? Ô, Cláudio Rezende, como é que tá a procura do ingresso? O precinho tá no jeito pra galera comparecer, o horário não é tão tarde, tem a questão do trânsito, mas é um horário bom, eu pelo menos gosto, melhor do que aqueles horários de 9, 9h30, dá pra chegar mais cedo em casa, não atrapalha no restante da semana, e dizem que a quinta é a nova sexta, Claudio. Thiago, em relação ao jogo de estreia, hein, que foi 11 da noite, esse aí é pelo amor de Deus. Esse aí pelo menos dá pra turma ver, né, o jogo, 7 da noite, Galo amanhã contra o Juventude na Arena MRV e tem agora parcial de 10 mil atleticanos garantidos. Já tem alguns pacotes esgotados, né? Tem pacotes para os 3 jogos da fase de grupos, setores Interleste, Intersul e Brama Sul estão esgotados. Ainda tem pacotes para o Internorte, Interoeste e o Brama Norte. Então você, torcedor, que ainda quiser comprar o pacote, pode para os 3 jogos. E o ingresso avulso para amanhã, a partir de R$ 29,90 para acompanhar, né, o Galão da Massa nesse duelo da Arena MRV, estreia na Sul-Americana. E você pode ganhar 2 cadeiras na Arena MRV por apenas 13 centavos. É isso mesmo. Com 13 centavos você pode ter 2 cadeiras na Arena MRV por 10 anos. Ao adquirir os números do sorteio social, você ajuda o Instituto Galo em diversos projetos, como os Imortais, por exemplo, que tem suporte e valorização dos ex-atletas do Galo. Então acesse aí sorteio social institutogalo.com.br, sorteio social institutogalo.com.br. Para eu fechar a minha parte aqui, Thiago, o Galo acaba de anunciar o Rodrigo Leitão. O Rodrigo Leitão vai ser o novo treinador de desenvolvimento individual para os atletas do profissional do Galo, com foco principalmente com aqueles mais jovens, né, que vieram das categorias de base. Ele tem experiência aí no mercado, já trabalhou no Corinthians, no Santos, coordenador técnico da Ponte Preta, teve uma experiência também internacional na França e é instrutor da CBF Academy. Boa sorte então, Rodrigo Leitão, que vai ter esse trabalho individualizado aí para os jogadores do Galo, Thiago. Boa sorte a ele pra fazer esse trabalho, quem sabe, né? Colocar o pé na forma da rapaziada e também nessa transição sempre importante. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos
E até o próximo vídeo, galera. Fui!